aulas, modificando as metodologias, para que a gente possa continuar, né, na nossa rotina de estudos, não perdendo aquele conteúdo que nós já vimos em sala de aula. Então, convido vocês para acompanhar essa videoaula sobre a filosofia medieval no período da escolástica. Vamos lá? Bom, pessoal, então o primeiro período da filosofia que nós estudamos foi a filosofia patrística, onde o principal expoente conhecemos como Santo Agostinho. Santo Agostinho ele se converteu, né, ao cristianismo, e ele traz, quando ele vai fazer estudos, quando ele começa a discutir filosofia nesse meio, trazendo as ideias de Platão. Nós aprendemos que Platão, né, o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo ideal, que é o mundo da filosofia, que o filósofo consegue alcançar esse mundo, né, trazendo os conceitos ideais, as verdades imutáveis e eternas. Então, nesse sentido, Santo Agostinho cristianiza as ideias de Platão. E ele faz essa relação entre fé e razão, né? Para conhecermos esse mundo ideal, para chegarmos a entender as coisas de Deus, necessitamos da fé. Mas, né, por isso, crer para compreender. Se não credes, não entendereis. Para Santo Agostinho, a fé e a razão eram coisas conciliáveis. São duas coisas conciliáveis. A fé é uma substância de vida e pensamento, mas a razão ela é submissa à fé, né? Ela serve para entender as verdades reveladas por Deus. Então nós chegamos nesse mundo ideal, mas é porque Deus nos permite nos iluminando a partir da fé. Então, guardando Santo Agostinho, né? Crer para compreender. Eu preciso da fé, essa fé revelada por Deus, que nos faz compreender as coisas. Bom, na segunda fase da filosofia medieval, isso vai se modificar, até porque a influência se modifica. Tá? O grande expoente da segunda fase da filosofia medieval é conhecido como São Tomás de Aquino. Ele foi esse grande sistematizador das ideias do período da escolástica. Escolástica significa instrução, que vem também do latim relacionado à palavra escola. É na escola onde nós obtemos instrução, conhecimento, né? Então, a gente já começa aí a entender um pouco do que esse período da escolástica queria trazer. Vale lembrar, e é muito importante pensar que nesse período histórico, né, no período da Baixa Idade Média, já a partir do século XI e XII, lá na Europa, o cenário medieval estava se modificando. Não foi do dia para a noite, foi muito aos poucos que esse cenário deixou de ser basicamente vidrado no mundo feudal, né, naquela constituição de sociedade feudal, e as cidades começaram a se modificar, né, as pessoas começaram a se mudar aos poucos para as cidades, e trocas comerciais e culturais começaram a acontecer. E isso também modificou, né, a forma como eles aprendiam, até porque as primeiras universidades surgiram a iniciativa da Igreja Católica. Tá? Então, o surgimento dessas universidades estava fomentando, né, uma discussão de conhecimento, de construção de conhecimento. O que a gente muitas vezes critica, né, o período medieval como a Idade das Trevas, né, que a igreja não se permitia obter o conhecimento, ou se permitia sim, claro que ela tinha uma influência muito grande sobre essa produção de conhecimento, mas ela permitiu que vários conhecimentos, várias ciências ali se tivessem um progresso, tá? Então, São Tomás de Aquino aqui, a gente vai ter um grande conselheiro da época, né? As pessoas faziam perguntas a São Tomás de Aquino, dada a influência que ele tinha, né, de construção de conhecimento. E o grande livro dele, conhecido como Suma Teológica, onde ele vai sistematizar esses preceitos aí da filosofia medieval escolástica. Tá? Então, o que São Tomás de Aquino vai trazer? Se Santo Agostinho cristianizou as ideias de Platão, São Tomás de Aquino ele vai cristianizar as ideias de Aristóteles. Nesse momento aqui da Baixa Idade Média, Aristóteles ele já tinha, as suas ideias já tinham sido trazidas por outros filósofos, tá? Então já existia aí alguma discussão sobre, né, o mundo sensível, sobre a importância dos sentidos para a constituição de conhecimento, que era o que Aristóteles falava.
Platão era o mundo ideal, né, e Aristóteles o mundo sensível. Nesse sentido, então, na filosofia de São Tomás de Aquino, né, na valorização da razão, olha só o que ele diz nessa frase: levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. A verdade aqui podemos entender também como conhecimento, né? Então, algo que ele acreditava ser importante é levar conhecimento às pessoas, prestar, né, um benefício às pessoas. E nesse sentido da valorização da razão, ele diz: entender para crer. Ao contrário lá de Santo Agostinho, a percepção aqui é de que nós precisamos da razão, né, para entendermos a fé. Ele não coloca a razão acima da fé, né? A ideia aqui é de que a razão ela prepara, né, o entendimento, o conhecimento da fé. A fé é o nosso objetivo, a fé é o mais importante. As coisas divinas aqui, entender as coisas divinas são as mais importantes. Então a razão é um instrumento, tá? E a filosofia aqui, ela pode ser entendida como um conhecimento imperfeito, tá? A razão, ela é humana e o ser humano é imperfeito. Esse conhecimento racional do que a filosofia trabalha, ele é um conhecimento imperfeito, mas ela trabalha junto com a teologia, né, que é o estudo das coisas divinas. E a teologia ela vai ajudar a esclarecer, então, esse conhecimento trazido pela filosofia. Outra questão importante na filosofia de São Tomás de Aquino são as 5 vias da existência de Deus. E essa discussão também está lá no livro Suma Teológica. Aqui a gente precisa lembrar de alguns conceitos importantes na filosofia de Aristóteles, que é o ato e potência. Ato é tudo aquilo que está naquele momento, e potência é tudo o que vai acontecer, a capacidade de transformação desse elemento. Tá? Então, para tudo se transformar, existe uma causa. Essa causa, todas as causas, né, discutidas por Aristóteles, existe uma inicial. E trazendo aqui para a visão, né, cristã, essa causa inicial que é chamada lá por Aristóteles como primeiro motor, Santo Agostinho coloca como Deus, né, fazendo essa relação aqui. Tudo tem uma causa, tudo tem uma potencialidade de transformação, mas toda essa transformação está baseada numa causa inicial. E aqui essa causa é Deus, porque ele é um ser necessário. Existem outros seres, são incompletos em relação à sua existência, mas Deus é esse ser necessário, que também é um ser perfeito, que ordena tudo, tá? Ele também é causa e efeito. A todo efeito é atribuído uma causa. Essa primeira causa é Deus, porque tudo precisa estar ordenado e tudo acontece de forma perfeita. Mas quem faz isso? Quem faz isso é Deus. Então aqui a gente tem até uma visão que a gente já está presente no nosso pensamento religioso, né, de que Deus é um ser perfeito, é um ser superior, é um ser que veio antes de tudo. E aqui então está muito relacionado a essas 5 vias da existência de Deus, baseado lá ao ato, potência, causa e efeito dos conceitos de Aristóteles. Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma do Plural um texto de apoio sobre esse período da filosofia, mais algumas atividades na plataforma. Então espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, estou aqui e bons estudos. Até mais!